o começo tem toda uma licença poética aí, né? Mas eu vou pedir para o irmão colocar para mim o versículo, eu acho que, se não me engano, isso, está lá. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Muitas vezes a gente pensa, o que é isso para tanta gente precisando, o que eu posso acrescentar? Muitas vezes você acha que o seu pouco não pode valer nada, pelo contrário, o seu pouco é muito, porque o Senhor ele só faz multiplicar. Esse menino, pensa, vamos estar lá no momento, lá na história. Jesus estava em Jerusalém, ele atravessa o mar da Galileia e chega, tem uma multidão aguardando ele. Aí ele sobe ao monte e ele vendo aquele povo. Só para vocês terem uma ideia, a palavra diz que tinham 5.000 homens. Não estava contando nem crianças e nem mulheres. Então você pode chegar a esse número aí próximo de umas 10.000 pessoas. Esse menino foi para esse lugar com 5 pães e 2 peixinhos. Você acha que você iria para o meio de uma multidão dessa, ver alguém fazer uma pregação sem levar pão e peixe? Provavelmente Deus já tinha tocado no coração dele. Eu preciso que você leve, porque em cima do que você vai fazer, eu vou fazer minha obra. Muitas vezes a gente deixa de atender o chamado do Senhor e a obra não acontece. O Senhor tem que procurar de uma outra forma, uma outra pessoa, e você perde a oportunidade de estar ali, trabalhando e fazendo a obra do Senhor. Esse menino, ele levou lá o pão e o peixinho, e todo mundo sabe a história. O Senhor começa a partir aquele pão, a partir o peixe. Todos comeram, e no final, ainda sobraram 12 cestos. Então o Senhor ele quer multiplicar, mas Ele quer que você também esteja presente, participando da obra. Esse é apenas um exemplo, mas hoje aqui eu vou citar mais 2 exemplos, de 2 pessoas que foram muito usadas, e que receberam o chamado, e através do chamado que eles tiveram, e eles assumiram aquela responsabilidade, eles fizeram uma obra muito grande. Então a gente tem que entender que muitas vezes o que a gente faz parece ser pouco. Eu citei esses dias num curso que a gente faz aqui de segunda-feira, o Águia Azul, né? Eu sei que tem gente aqui que é do curso. Eu citei um exemplo. A pessoa tem um chamado para ser médico. Ele estuda, ele se prepara, ele faz a residência, ele faz tudo, ele está prontinho. Só que quando chega na hora de ele exercer, por algum motivo, ele se afasta. Ele é médico. Se o médico se afasta, o que pode acontecer? Pessoas podem morrer. Ele pode curar pessoas, ele está abrindo mão disso, de salvar pessoas, de curar pessoas. E você que está aqui na igreja, você que já até faz parte de ministério, você que muitas vezes já é um líder de GCD, um líder de ministério, ou até nós mesmos, pastores, nós temos que nos incluir também. Nós recebemos aí, todo dia, o ensinamento que o Senhor nos dá. Mas se nós guardarmos conosco, nós vamos estar deixando de salvar vidas que estão lá fora. Nós vamos estar deixando de levar cura para quem está precisando. Por quê? Porque nós temos um chamado, nós estamos sendo alimentados, preparados para fazer a obra, mas não fazemos. Muitas vezes nos acomodamos e ficamos naquela mesma de sempre. Esse menino, por mais louco que poderia parecer, ir para aquele lugar, levar peixe e pão, ele levou. E você viu o que aconteceu, porque o Senhor já sabia que ele ia vir, o Senhor já sabia o que ele ia fazer. E ali naquele momento, o Senhor então ele faz aquela obra, aquele milagre, que ele vai se revelando para todo aquele povo quem ele era realmente. E através de nós, o Senhor vai se revelar para pessoas que ainda não o conhecem, desde que a gente aceita esse chamado e a gente leva isso lá para fora. Muitas pessoas precisam conhecer de Deus, e o nosso testemunho, a nossa vida exemplar, vai fazer com que essas pessoas
busquem também conhecer esse verdadeiro Deus. Esse é o nosso chamado. Ele chama cada um de nós. Ide, fazei discípulos, proclamai o Evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E será que a gente faz isso? Vou deixar essa interrogação. Eu vou colocar um texto agora. Não vou nem pedir para o irmão colocar na tela. Desculpa que eu estou bem resfriado. Mas é sempre assim, quando chega na época de eu pregar, aí vem gripe, vem um monte de coisa. Mas o Senhor é maior, não vai ter problema nenhum. Eu vou falar agora um pouquinho de Moisés. Todo mundo conhece um pouco a história de Moisés. Moisés então viveu no palácio 40 anos, depois ele ficou 40 anos lá na floresta, cuidando de ovelhas, e chega um momento que ele encontra a sarça que estava pegando fogo e não se consumia. E aí Deus vai falar com ele. Deus fala para ele assim: olha, eu quero que você liberte o meu povo. Eu preciso de você para fazer isso. Aí começa Moisés com as desculpas. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então ele disse: lança na terra. Ele lançou na terra e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Aí o Senhor fala: não, pega na cauda dela. E ela virou de novo aquele cajado que ele usava. Mais um pouquinho para frente, o Senhor tentando convencer ele, falou: não, ó, eu estou te dando poder. Você vai pegar a sua mão, ela vai ficar como se estivesse com lepra. Você põe no seu coração, ela vai ser curada. Mas se mesmo assim ainda eles não acreditarem em você, você pega um pouco de água, lança na terra, vai virar sangue. Então o Senhor estava entregando poder para ele, como o Senhor entrega para cada um de nós, através da palavra, dos ensinamentos. Ele vai entregando esse poder para a gente também. E mesmo assim, Moisés ainda não estava convencido que ele ia fazer obra. Aí ele lança mais uma desculpa. Ele fala: Senhor, eu tenho um problema na fala. Eu tenho a língua pesada. Ele usou até esse termo. Porque ele devia gaguejar ou alguma coisa assim. Ele estava fugindo daquele chamado. Só que o Senhor vai falar: não, Araão, ele vai vir a teu encontro e você vai falar para ele, ele vai falar com o povo. Araão vira sacerdote. Então você vê, muitas vezes quando chega o chamado para nós, a primeira coisa que a gente começa a fazer, arrumar desculpa. Não, eu não sou capaz, para mim não dá. Não, eu não sou capaz de fazer isso. Como Moisés. E todo mundo sabe a história de Moisés. Moisés libertou todo aquele povo que faz 400 anos que estavam ali escravizados pelo povo do Egito. Diz na palavra que eram milhões de pessoas, não era 100, 1000 pessoas, era milhão, era muita gente. E o Moisés estava tentando fugir dessa responsabilidade. Talvez se Moisés não tivesse insistido, não tivesse seguido, esse monte de pessoas, essa multidão, estaria mais um tempo lá, sofrendo, sendo castigado, escravizado. Então você vê a responsabilidade de você atender o chamado. Se Moisés não tivesse feito, provavelmente o Senhor ia levantar outro. Mas só que o Senhor já vinha preparando Moisés desde o começo, que quando Moisés nasce, já tinha uma sentença: matar todas as crianças que nascessem. O Senhor já deu um jeitinho de separar ele e fazer ele parar lá no palácio, que era o lugar mais seguro para ele, porque se ele estivesse no meio do povo, ele acaba sendo morto. E ele fica 40 anos lá, vivendo com o povo do palácio, aproveitando do melhor que tinha. E o Senhor ali só guardando ele, até que chega um momento que ele sai. E ele tem a primeira experiência com o povo dele, e não foi muito agradável, porque o povo desconfiou dele. Aí ele vai para a floresta, lá ele sofre um período, ele fica mais 40 anos na floresta, cuidando de ovelhas. Ele casa. E aí o Senhor no momento certo chama ele, porque o Senhor tinha certeza: ele pode espernear,
ele pode repudiar, mas ele vai aceitar, porque eu preparei ele para isso. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, e quando ele faz um chamado, é que ele sabe que você é capaz. E se você não se achar que é capaz, fica tranquilo, ele vai te capacitar. Ele vai dar condições de você fazer aquilo que ele quer que você faça. Basta você ser obediente e ter um entendimento, saber que ele é quem vai guiar a tua vida. Moisés falou assim: eu só vou se você for comigo. Aí todo mundo sabe que ia uma nuvem durante o dia à frente do povo, e à noite um fogaréu enorme, que era a presença de Deus junto com eles. E a presença de Deus hoje se faz presente conosco através do Espírito Santo. Naquele tempo ainda não se falava de Espírito Santo. Naquele tempo a presença era muito limitada a algumas pessoas. Tanto é que depois que ele faz o tabernáculo, nem Moisés podia entrar mais lá dentro, que era considerado o santo do santo. Só o sacerdote uma vez por ano podia entrar lá dentro. Mas Moisés, ele pensou, ele analisou e ele acreditou que o Senhor podia fazer. E ele junta-se com Arão e eles pegam, tiram o povo lá do Egito, liberta o povo da escravidão. E é por isso que até eles comemoravam a Páscoa, né? Que é o tempo da liberdade, quando eles se libertaram do povo do Egito. Então esse é mais um que eu falei que eu ia citar o exemplo. Moisés teve um chamado. Agora eu vou citar mais um. Esse chamado é forte. Ele vai estar no livro de Jonas. Todo mundo sabe um pouquinho da história de Jonas, né? Jonas, o Senhor fala com ele já era profeta. O Senhor fala para ele: Jonas, eu preciso que você vá até Nínive. Jonas já estremece naquele momento, porque Nínive era um povo muito cruel, era um povo terrível. Eles eram muito ruins. Para vocês terem uma ideia, quando eles faziam prisioneiros, eles eram capazes de furar os olhos da pessoa, para a pessoa não achar o caminho de volta. Eles eram muito ruins. E Jonas, ele já tinha uma opinião própria. Falou: o Senhor vai acabar, então acaba, que no meu julgamento eles têm que acabar mesmo. Só que o Senhor fala para ele: eu quero que você vá lá, e você vai lá pregar para eles, vai conversar com eles, explicar o que vai acontecer, tentar esse povo se converter, esse povo voltar para Deus. E Jonas fala: mas se eu fizer isso, Deus é bom, Ele vai perdoar esse povo não merece perdão. Quando Jonas sai de lá, o que ele faz? Em vez de ele ir para Nínive, ele pega um barco que vai para bem longe, a cidade de Tarsis. E ele entra nesse barco achando que ele vai fugir da presença de Deus. E aí a história vai contar que ele vai para o porão do navio, que eles estavam indo, do barco, seja lá o que for, né? E no meio dessa viagem, começa uma tormenta muito grande, o barco começa a chacoalhar para um lado, para o outro. Tudo indicava que aquele barco ia ao naufrágio. E Jonas dormindo. O povo lá em cima não sabia nem o que fazer mais. Aí eles descem e falam: mas você está dormindo? A gente está quase morrendo lá em cima, você dormindo tudo. Aí Jonas entende o que estava acontecendo, que eles começam a questionar: culpa de quem é isso que está acontecendo? E quando Jonas fala tudo o que estava acontecendo com ele, o que Deus tinha falado para ele fazer, e que ele estava fugindo de Deus, os homens entenderam: a culpa é tua. E Jonas, pensando então preservar todos aqueles que estavam no barco, ele fala: faz uma coisa, me lança no mar. Aí os homens ficaram com medo, falaram: pô, mas esse cara, ele é um profeta de Deus, se a gente jogar um profeta de Deus na água, a represália que vai vir para nós vai ser muito grande. Mas eles chegaram no momento que eles falaram assim: ou a gente joga ou a gente morre.
morrer de um jeito, morrer do outro. Vamos tentar, vamos jogar ele na água. E eles jogam Jonas na água. Jonas já achava que ali ia acabar, já era. Só que Deus prepara algo extraordinário. Deus prepara um peixe enorme, e esse peixe engole Jonas. E na palavra vai dizer que Jonas fica 3 dias dentro do ventre desse peixe. Só que o que Jonas estava fazendo dentro do ventre desse peixe? Clamando, orando, pedindo perdão, porque para ele já viu, aqui é meu fim, aqui não tem mais jeito, já era, deu ruim para mim. Só que Deus, ele vai lá e se compadece, porque Deus queria que ele fizesse a obra. E ele fala assim: eu acho que agora Jonas acordou para a vida. Então o peixe vai até a praia e lança ele para fora. Com isso, ele entende o chamado dele. E o que ele faz? Ele vai até Nínive. Nínive tinha 120 mil habitantes. É uma morada do sol e mais um pouco. Quase metade da população de Indaiatuba. É muita gente. E ele começa a levar a palavra, falando: olha, daqui um tempo, e muito próximo, o Senhor vai acabar com tudo, que nem ele fez, Sodoma e Gomorra. Vai fazer a mesma coisa, vai acabar com vocês. Vocês são muito ruins. E isso ele vai falando, e chega nos ouvidos do rei. E o rei baixa um decreto falando: não, todo mundo agora vai ter que usar pano de saco, vai fazer jejum, inclusive os animais. E ele conseguiu comover a cidade toda. Todos estavam no mesmo propósito. E Deus vendo aquilo, o que acontece? Deus muda a ideia que ele tinha de acabar com Nínive. Então você vê, o chamado de Jonas, 120 mil pessoas salvas. Quantas pessoas será que está dependendo do nosso chamado? Quantas pessoas será que a gente pode atingir aí? Se nós tivermos aqui hoje, vai umas 50, 60 pessoas. Se cada um conseguir atingir um, são mais 50, 60. Num dia que a igreja está lotada, 700 pessoas, vão ser 700 pessoas. A gente não pode fugir do nosso chamado. Porque o que adianta você vir, estar sempre na igreja, estar ouvindo, recebendo a palavra, que é o alimento que nos sustenta, que nos dá direção, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, e guardar isso só para nós? Nós não está sendo egoísta. Com tanta gente aí fora precisando de uma palavra, mas você não precisa ser aquele crente chato, sabe, ficar, não, você tem que ir lá na minha igreja, que não sei o que, não sei o que. Não, primeiro mostra o teu testemunho, que aí a pessoa vai querer ir na igreja. Porque não adianta nada você falar: vamos lá na minha igreja, e você ser um cara ruim para chula fora. O cara, eu vou fazer o que lá para aprender a ser ruim que nem você? Não adianta nada. Então a gente tem que dar esse testemunho, porque o nosso testemunho é muito forte. E se a gente manter esse testemunho lá fora, não só aqui dentro da igreja, lá fora, no nosso trabalho, na nossa família, como o pastor André falou recentemente aqui, agora nessa época do final do ano, a gente se reúne com as famílias, e boa parte das famílias não são convertidas todos. Então o teu testemunho vai fazer uma diferença. As pessoas vão olhar você diferente, principalmente você que já foi do mundo, como eu, e de repente você se converteu. Aquelas pessoas que estavam com você desde quando você era pequeno, eles vão notar a diferença. Eles vão notar a diferença. Falei: não, o cara está diferente. Talvez vão fazer uma sátira, vão falar alguma coisa. Chega agora no final do ano, todo mundo quer beber, quer não sei o quê. Aí você fala: não, beleza, eu vou tomar uma Coca-Cola. Aí eles vão tentar. Não tem nada a ver, toma aí. Teu pastor não está aqui, pode tomar. É o inimigo tentando. E você firme e fala assim: não, eu estou de boa, eu não preciso. Não preciso, eu estou bem.
Ele é suficiente para mim. Eu não preciso ficar buscando coisa do mundo para me satisfazer. Deus é suficiente. Aí agora eu vou contar uma historinha de uma pessoa que não está na Bíblia. Poderia até estar. Uma história parecida, alguma coisa assim. Uma história de uma mulher. Uma mulher que tinha muita, mas muita fé. Vinha de uma família que tinha muita fé também. Só que ela conhece uma pessoa, um homem, e ela casa com esse homem. Só que esse homem é completamente fora. Ele não tem nada a ver com a visão que ela tinha. Ele nem gostava de crente. E essa mulher, com o tempo, ela vai passando o tempo e vai falando assim: bom, ele nunca vai me levar na igreja, mas eu precisava arrumar alguém que me levasse. Ainda ela estava adoentada, tudo, então ficava mais difícil. E esse homem não levava ela na igreja. Até que um dia alguém pegou, conversando: eu frequento um lugar lá, o pessoal se reúne. E aí ela começou a ir nesse lugar. E toda vez que ela ia nesse lugar, as pessoas que levavam ela falavam assim, falavam para mim, porque esse homem era eu. Você não vai também? Eu falei: não, meu amigo, não gosto de crente, estou fora, deixa ela ir. E foi indo, vários meses assim. Até que um dia ela chegou para mim e falou assim: vai ter um casal lá, que eles já vivem juntos um bom tempo, tudo, mas eles vão se alinhar, todos vão casar. E está todo mundo fazendo um movimento lá para ajudar, tal, não sei o quê. Aí eu falei: você sabe que eu não gosto dessas coisas, tal. Não, mas é uma festa, tal. Aí eu falei: mas quem que vai ser a festa? É churrasco? Eu falei: então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e asso a carne. A gente vive na carne, né, quando não está com Deus. Então eu falei: não, eu asso a carne. E eu fui para assar a carne. Cheguei super atrasado, porque a digníssima atrasou demais. Eu cheguei junto com a noiva na chácara. Ainda fui descer do carro correndo para poder ir para a churrasqueira, para começar a fazer as coisas. Tinha uma porta de vidro, eu não vi, mas eu dei uma cabeçada naquela porta de vidro, que eu falei: agora chegou a hora de ir embora. Não vou ficar aqui não, que vexame. Mas tudo bem. Fui lá para dentro. Aí a pessoa que estava fazendo lá as comidas, tudo, chegou para mim e falou assim: é o senhor que vai assar carne? Eu falei: sou. Mas só não teria que ter chegado mais cedo? Eu olhei para ela: teria. Teria, seria bom, né? Só que ela não sabia o que aconteceu. Mas tudo bem. Aí eu tô lá, tacando fogo na churrasqueira e tal. Aí ela falou: olha, tem mais uma churrasqueira ali fora. Aí eu olhei para ela e falei: verdade, só que eu sou um, como é que eu vou cuidar de duas? Não vai dar certo. Aí eu fui lá, peguei a grelha da outra, coloquei uma grelha em cima da outra e taquei fogo. Mas não parecia churrasqueira, parecia um maçarico. Era aquele fogaréu. E eu colocando carne, a carne, eu via que a carne ficava um pouquinho meio queimadinha. Eu falei: beleza, está pronto. E vamos tirando. E a cerimônia correndo lá no campo da chácara. E eu falei: tomara que esse pastor demore muito. E eu completamente fora daquela intimidade com eles, não conhecia ninguém, nunca tinha visto aquele povo. E ali falei: nossa, que enrascada que eu entrei. Meu Deus, esse povo vai chegar aqui e não tem carne. E eu ali correndo. E o pessoal tudo elogiando a carne. Eu falei: gente, esse pessoal está com muita fome, porque essa carne não está assada, ela está queimada. Mas o pessoal acho que estava com fome, porque foram comendo. E no decorrer disso, o que começou a acontecer? Eu estava na churrasqueira, daqui a pouco uma pessoa chega por trás de mim e começa a massagear meu ombro. Achei estranho, né? Tudo bem. Continuei ali assando a carne. Daqui a pouco ficou pior o negócio. Veio alguém, massageou meu ombro e me deu um beijo na minha cabeça. Eu falei: gente, que povo esquisito. Esse povo é meio estranho. Mas tudo bem, foi fazendo lá o churrasco. Um vinha, falava alguma coisinha, outro falava alguma coisinha. E eles montaram uma mesa do lado assim. Quando todo mundo praticamente já tinha comido e tal, aí eu sentei na mesa ali, com ela e com mais as pessoas que estavam ali. E começaram a falar: nossa, como é que você conseguiu? E não sei o quê. Aí eu falei: nem pergunta, que eu também não sei.
quase que eu falei, olha, o pessoal estava com muita fome. Porque essa carne não estava boa não, de jeito nenhum. Mas o pessoal elogiou. E aí a gente ficou lá conversando, bebendo refrigerante. E estamos ali. Deu hora de ir embora. Fomos embora para casa. No caminho, estava indo para casa. Eu falei para ela assim, bem, terça-feira que vem, aquele lugar que você vai lá, eu quero ir com você. Aquela pancada que eu tomei na cabeça lá do ouvido foi igual, acho que a de Paulo. Acorda, filho. Será que mais que eu tenho que fazer com você? Aí foi. E eu comecei a frequentar o GCD, tudo. Mas ainda frequentando só o GCD, fiquei uns 2 meses lá no GCD. Até que um dia, eu sou um cara que ninguém me desafia, porque aí é que eu gosto. A Cláudia do Bonfim chegou para mim no portão assim e falou, quando é que você vai no culto? Aí eu olhei para ela, domingo. Com aquela cara assim, domingo, você achou que não ia? Então eu vou domingo. E eu vim, domingo, dia 23/7/2017. Estava sentado ali. Passou o culto. Pastor Luiz, que está em Portugal, ele que estava pregando. E ele começou a pregar e eu crítico, falando assim, nossa, eu não estou entendendo nada que esse homem está falando. Que ele começou falando de uma coisa, agora está falando de outra, falando de outra. E eu só criticando, e ela do meu lado. Só que de repente o negócio começou a mudar de forma. Eu comecei a ficar quieto. Aí eu comecei a olhar aqui para cima. Eu via o Luiz primeiro falando. Só que daqui a pouco eu escutava o Luiz pregando. Mas eu via eu pregando. Era a primeira vez que eu estava chegando nessa igreja. Eu baixei a cabeça e falei, Senhor, se é isso que o Senhor quer para a minha vida, faz a tua obra, faz acontecer. E aí as coisas foram acontecendo. E hoje eu estou aqui como já algumas outras vezes, pregando aqui na igreja. Então aquele dia foi um chamado. Eu estava preparado? Nunca. Mas ele mostrou, é isso que eu quero fazer com você. Aí eu falei, faz a tua obra, prepara. Mas também você não vai cruzar os braços. Aí eu tive que ler, eu li a Bíblia umas 2 vezes, assim, inteira, não entendi nada. Porque esse negócio de você ler a Bíblia inteira, assim, de uma vez, você não entende nada. Aí você começa a esmiuçar um pouquinho, buscar um livro, outro, se aprofundando. Fiz todos os cursos que a igreja dava, passei pelo encontro, fizemos um curso de casais, trabalhei no encontro e foi indo. Aí fomos levantados líderes de GCD, depois supervisores e agora o ano passado, pastor. Então para você ver, o chamado, ele acontece. E eu creio que o Cris, o Fábio, Daniel, todos eles também tiveram o seu momento do chamado. Porque não adianta você nascer numa casa, num berço evangélico, se você não tiver esse propósito na tua vida, não vai acontecer. Porque não é a gente, é o Senhor. Quando a gente vem pregar aqui em cima, não é a gente, é o Senhor, Ele que dá direção, Ele que te entrega a palavra. Porque se você achar que é você, aí você está errado, filho. Porque aqui é a casa de Deus, e Deus quer falar com vocês. Não sou eu, é Ele. Ele só usa. Como Ele usou o menino para levar os 5 pães e os 2 peixinhos. Como Ele usou Moisés para tirar aquele povo todo daquele sofrimento do Egito. Como Ele usou o teimoso do Jonas, talvez um pouco mais parecido comigo, e salvou 120.000 pessoas. Talvez você, como diz no louvor lá, menino, homem ou mulher, o Senhor pode estar querendo te usar, e muitas vezes você ainda está batendo o pé. Não, para mim não dá, eu não tenho tempo, eu não conheço da palavra, e vai dando desculpa, como Moisés fez. Eu tenho a língua pesada, mas o Senhor capacita. Ele conhece
nós muito antes de nascer. Antes de você estar no ventre da sua mãe, Ele já conhecia cada um de nós. E quando Ele coloca assim, aqui vai nascer esse homem eu quero que ele faça isso. Deus coloca um propósito para a nossa vida. E muitas vezes, que nem Jonas, que ele estava lá naquele barco, aquele temporal, aquela tempestade. Por que estava acontecendo aquilo na vida dele? Porque ele estava fugindo do chamado de Deus. Muitas vezes a gente está passando por dificuldade, por tribulação. A gente não entende o que está acontecendo. Você trabalha, e parece que as coisas não dão certo. Talvez você está deixando de lado o chamado de Deus. Procure entender qual é o teu chamado. Procure entender o que Deus quer com você. Tenha momentos de intimidade com o Senhor, que Ele vai falar contigo. Ele precisa da gente, porque lá fora tem muita gente. Não é 120 mil não, é muito mais. Precisando que a gente se posicione e que a gente atenda o chamado do Senhor. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Não fuja do seu chamado. Esteja firme. Porque o Senhor, Ele já te moldou para fazer o que Ele precisa que você faça. Queria chamar também o louvor, que já pode subir. Então, siga o exemplo do menino, né? Nossa, o negócio pode parecer tão esquisito, né? Eu vou levar peixe, pão. Mas o teu pão e o teu peixe vai ajudar muita gente. Vai ajudar muita gente. E não é diferente quando a gente chega nesse momento do culto, que é o momento de você estar adorando ao Senhor, com o teu dízimo e com a tua oferta. Por menor que seja, comparado com o menino lá, 5 pãezinhos e 2 peixes, isso aí pode multiplicar e ajudar muita gente. Muita gente que está lá fora. Muita gente que, como eu, chegou um dia aqui no culto, me converti, aceitei Jesus naquele dia, foi tudo naquele dia, saí daqui com as pernas tremendo, parei no farol da AutoZone, tive que desengatar o carro, senão o carro ia morrer, porque eu tremia, ainda eu falei para ela, o que eu fiz? Eu preocupado com a minha mãe, falei, vou falar para minha mãe que eu virei crente, ela é católica. Passou um tempo, eu falei para ela, aí ela falou, você só não vai batizar de novo, que eu já te batizei. Aí eu ficava com aquilo na cabeça, aí eu fui entendendo, eu falei, não tem nada a ver. Me batizei também, fiz tudo direitinho, tá bom? Então eu peço para você ficar de pé.